Graça e paz em nome poderoso de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Obrigado pelo carinho da sua audiência, para quem está nos acompanhando do Facebook, assim como do YouTube. Auxene irmã. Auxene irmã, Auxene a todos que nos acompanham. Bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queira, por favor, se apresentar aos irmãos que nos acompanham do outro lado da tela. Bem, eu chamo-me Mércia Mwandula, de 30 anos, sou professora, sou mãe do menino, sou empreendedora também e sou licenciada em Ciências da Educação. Pois bem, muito obrigada, irmã Mércia. Pode nos contar como e quando conheceu o Ministério Profético de Cristo? Sim, eu conheci o Ministério Profético de Cristo através de uma ex-colega da faculdade, a irmã Hortência, que ela já frequentava o ministério. Eu via as publicidades dela nos status, né, do WhatsApp, do Facebook que ela partilhava. E eu conheci o ministério há 1 ano e 1 mês, né, praticamente. Eu cheguei no dia 21 de julho, de 2024. Sim. E através da irmã Hortência, né, eu é que via as publicações dela e um dia desse eu perguntei a ela. Eu, na verdade, estava passando por situações não lá muito agradáveis, então deu-me aquela, não sei o que aconteceu, na verdade. Eu de repente, mandei mensagem para ela, era uma quarta-feira. Eu disse, irmã, podemos ir juntas, já sou igreja, estou de domingo. Graças a Deus, ela disse, sim, podemos. E a igreja está situada na minha zona. Então eu disse, tudo bem, quando tu estiveres já vir, só me dar sinal para podermos ir. E foi assim. Muito obrigada, irmã. Bom, como é que era a tua vida antes de conhecer o Ministério Profético de Cristo? A minha vida, como é que eu posso dizer? Eu cresci na igreja católica. Batizei, crismei na igreja católica. Só que depois casei-me, então não casei-me oficialmente, né? Vivi maritalmente, então mudei de igreja depois disso. Só que separei-me e essa separação foi tão traumatizante, trouxe tantos traumas que eu acabei tendo que voltar para a casa dos meus pais. E depois de voltar, eu não voltei mais à igreja católica. Procurei um ministério, comecei a frequentar, onde fiquei por 6 anos lá. Mas eu acredito que faltava alguma coisa em mim. Ou eu até costumo dizer, quando estou nos cultos, eu costumo dizer, eu agora estou em casa. Eu acredito que eu não estava na minha casa, né? Não tenho nenhuma reclamação do antigo ministério, mas eu não estava em casa. Então, no primeiro dia que eu fui para o Ministério Profético de Cristo, através das palavras do professor, eu me recordo muito bem do tema, era o Anticristo, parte 2. Então, aquele dia, houve uma revolução, né? Foi algo que não estava bem, ou algo que eu não estava a perceber o que era, mas que de certa forma veio a modificar-se. Eu era uma pessoa que andava muito cabisbaixa, andava com depressão, por causa primeiro da situação que eu havia passado, que eu não estava a conseguir perdoar. Se calhar eu não estava a conseguir perdoar, ou eu não estava a perdoar a pessoa. Então eu andava com um coração muito amargurado. Olha que eu ia à igreja, irmã, mas mesmo assim eu conseguia ficar de joelhos, acordar até às zero, né, para uma oração, e eu perguntar a Deus, por que não podes fazer mal para aquela pessoa? Então as minhas orações eram assim, né, desejando mal para aquela pessoa, e eu não orava para que eu pudesse perdoar a pessoa, eu orava para que Deus pudesse fazer mal à pessoa. E sem perceber, eu é que estava a viver mal com aquilo, sim. Porque aquilo me ruía, acabava comigo. Era uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito cabisbaixa, uma pessoa de diversões, né? Eu fugia dos meus problemas em diversões, com amigas, tudo mais. A irmã consumia álcool? Sim, consumia. Eu, graças a Deus, era uma pessoa focada, ia ao trabalho, tudo mais.
Mas aquele vazio sempre no final do dia vinha. Então uma das formas de poder me libertar disso era sair. Eu saía muito, irmã, muito mesmo. Eu acho que saía do trabalho, eu depois comecei a vender, né? Comecei a empreender no ano da Covid. Então, saía do trabalho, fazia meus negócios e tudo mais. A mesma força que eu dava nos meus negócios, no trabalho, era a mesma força que eu me dava para a minha diversão. Nas baladas, exatamente. Nas baladas, eu dizia, eu só quero viver, a partir de agora, eu só quero viver. A expressão era essa, eu só quero viver. Nas baladas, bebedeira, tudo mais. Sempre rodeada de amigas, por esse tipo de coisa nunca falta. Então, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, o Ministério Profético de Cristo, eu comecei primeiro. A primeira coisa que eu disse, para a minha vida seguir em frente, eu tenho que perdoar. Sim. Eu tenho que perdoar, tenho que orar, pedir perdão primeiro a Deus pelo tempo que eu orei para que Ele pudesse fazer mal a outra pessoa. Pedir perdão por isso e aprender a perdoar também e seguir em frente. E foi assim. Pois bem, a irmã disse aqui que era uma pessoa depressiva, tinha mágoa e rancor. O que aconteceu? Para isso? Sim. Bem, eu estive numa relação de 8 anos. 8 anos... 8 não, por ali 7 anos com alguém. Então, depois que começamos a morar juntos, a pessoa simplesmente... A relação, só posso dizer assim, a relação simplesmente acabou da noite para o dia. Então, depois disso, eu achei que todo mundo fosse mal. Eu olhava para as pessoas como pessoas más, né? Eu sofri uma traição onde eu não mais confiava em amigas, não mais confiava em homens como... Em amigas. Sim, em amigas, perdão. Ou em homens mesmo para... tudo bem, a relação acabou e eu posso dar continuidade à minha vida. Eu dizia, não quero saber mais de homem na minha vida. E não quero saber mais de amigas. Mas, porém, existiam amigas que apareciam para levar-me a baladas, não sei o quê. Então, foi justamente isso que aconteceu. E acabou levando a essa depressão. A essa depressão, exatamente. Eu, quando estava na antiga igreja, eu pensei que eu estivesse bem. Mas, quando cheguei aqui, eu acho que... como eu costumo dizer, quando estou sentada, né? Eu cheguei na minha casa. Então, eu aprendo muita coisa mesmo. É um ano, mas é um ano de muita coisa boa que eu poderia ter feito há muito tempo ou que não consegui fazer há anos atrás, sim. Mas aqui eu aprendo a fazer dia após dia com as palavras de aprendizagens que o professor dá-nos, sim, tem dado. Pois bem, a traição que sofreu foi com o seu parceiro e uma amiga sua? Não uma amiga minha, mas foi com o meu parceiro e com uma outra. Porque como disse que não quer saber de amigas. Não, sim, só que envolvia algumas amigas, então foi quando eu disse que... Pois bem, muito obrigada, irmã Mércia. Então, depois de entrar no ministério, o que Deus fez na tua vida? E Deus fez muita coisa. Uma das coisas mais incríveis que Deus fez foi a construção da minha casa. Eu, depois que me separei, comprei um espaço. Como eu disse, depois que separei, me entrei comecei a vender, para além de trabalhar. No tempo eu ia à faculdade, ia ao trabalho, saía à faculdade. Então, quando entra a Covid-19, já não íamos ao trabalho. Os professores ficavam em casa e recebíamos. Então, eu disse, tudo bem, se eu estou em casa a receber, por que não posso empreender? Então, comecei a empreender, graças a Deus, os negócios foram tão bons que naquele ano da Covid eu consegui comprar um espaço. Mas quando compro o espaço, eu simplesmente deixo, um dia eu vou construir tudo mais. Então, deixo o espaço e o meu plano de construção da casa era somente para construir uma casinha. O plano era um quarto, sala, cozinha, casa de banho. E eu já, com um pouco dinheiro que eu recebia, que eu conseguia através dos meus negócios e também do trabalho, eu levantei um quartinho. E depois parei. Comecei a vender, me foquei em outras coisas, tudo mais. Então, de 2020, que comprei o espaço até 2025, e lá não tinha absolutamente nada além daquele quartinho. Então,
Quando cheguei à igreja, uma das coisas que eu aprendi com o pastor, com o professor, uma das primeiras palavras que me focou muito, foram as seguintes palavras: o que é que você está a fazer? 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 Então, esse o que é que você está a fazer tocou-me muito. Você tem terreno? Eu até quando ele dizia, você tem terreno? Eu dizia, terreno eu tenho. Sim. Tem o que lá no teu terreno? Eu, lá não tem nada. Lá não tem nada. Então, sempre ele incentiva não somente os jovens, mas as pessoas a fazerem alguma coisa. Eu disse, olha, se eu já tenho terreno, eu consegui comprar terreno com negócios. No momento eu só fazia negócios, eu vendia brincos. Eu somente consegui comprar o espaço a vender brincos. Eu disse, olha, eu agora já sou uma grande empreendedora, mas agora que sou uma grande empreendedora, já não acontece absolutamente nada lá. Não acontece absolutamente nada, porque aquilo eu só ia visitar, ver se não apareceu alguém. Eu vi que ainda existe, tudo bem, ainda existe, tudo bem. Então eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso conseguir fazer um quartinho, sala, cozinha, casa de banho, era o meu pensamento. Sim. Então, com o tempo, eu sempre ia ao culto, o pastor falava, o professor sempre falava, vocês devem sonhar com coisas grandes, você deve fazer coisas grandes, você pode construir uma casa, que pode ser a primeira casa na tua família, uma casa que nunca ninguém construiu na tua família. Eu disse, professora, eu disse, tudo bem. Então, eu me recordo que depois sentei com meus pais, eu disse, não, eu lá já tenho outro plano, já não quero aquela casinha. Eu quero uma casa, sim, uma casa de verdade. Tudo bem. Falei com alguém, fez o desenho, a estrutura toda da minha casa. Só o valor que me cobraram para fazer aquele desenho, eu disse, ficou assustada. Sim, fiquei assustada. Eu disse, se a planta da casa está a dar tudo isso, imagina a própria casa. Mas eu disse, eu vou porque eu sou capaz. E é isso que eu estou a aprender agora onde eu estou. E sempre eu levava isso no coração. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, não gananciosa, uma pessoa sonhadora, posso assim dizer, uma pessoa sonhadora. Então, estar lá só me aumentou mais a capacidade que eu tenho de sonhar. É por isso que eu digo, eu estou em casa. Então, com isso, fiz lá o desenho e tudo mais. Eu disse, tudo bem. Eu não vou conseguir levantar esta casa toda ao mesmo tempo, mas eu vou fazer uma boa parte. Cheguei em julho, agora comecei a ter essa ideia por ali, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu a juntar tudo que eu conseguia. Então, em dezembro eu falo com meu pai. Ele disse, pai, eu tenho viagem do serviço, mas a minha volta vamos fazer. Aquilo o irmão levou, acho que uma coisa de 3 meses. Meu pai sempre a dizer, tenho viagem, não sei o que, não sei. Eu disse, não, isso não está acontecendo. Eu entrei em jejum de 3 dias, comecei a orar, eu disse, não, a minha casa tem que sair. Agora que eu já estou a sonhar coisas grandes, meus pais já não estão a me dar aquele apoio que eles viam, aquela força que sempre vi. Sim, sempre acontecia alguma coisa. Na data em que tínhamos que ir para lá ver alguma coisa, sempre acontecia alguma coisa. Então, acho que foi em março, sim. Então, ele de repente disse, hoje estou em casa, não estou a fazer nada. Eu também estava em casa, era meio da semana. Fomos para lá, eu, ela e a minha falecida mãe, infelizmente, perdi minha mãe neste ano, neste processo. Então, fomos para lá, chegamos lá. A ideia principal era de ir ver se tem um estaleiro por perto para comprar blocos e tudo mais. Então, quando chegamos lá, falamos com o dono do estaleiro, ali tinha estaleiro e tudo mais, comprou-se blocos. Muitos blocos, comprou-se areia, pedra, coisas que eu não havia planificado naquele dia, porque a ideia principal era só ir para lá, ir ver as condições, tudo mais, e ver como que seria o processo. Voltamos para casa por ali, 17 e tal, com o material todo já lá. Então, só faltava a disponibilidade do mestre. Falamos com o mestre disse a disponibilidade dele e assim foi. Levantou-se a casa e só faltava a parte da placa. E eu disse, não, Deus, eu fiquei
não acreditei naquilo que estava acontecendo. É minha casa mesmo. Tanto tempo que eu tinha este espaço, 5 anos, foram 5 anos. 5 anos que eu tinha esse espaço e eu não consegui fazer absolutamente nada. Mas em menos de um ano que eu estou na igreja, eu já fui instruída, já tenho capacidade de poder fazer coisas tão grandes. Uma casa que eu nunca havia sonhado em ter na minha vida. Então, levantou-se tudo mais. Meu pai, quando via aquilo, só disse, mas essa casa toda é para quê? Ele assim, Mana Mercy, essa casa toda é para quê? Eu no coração disse, nem eu sei. Porque a casa está acima daquilo que eu sonhava. Sim. Está acima daquilo que eu sonhava, graças a Deus. Então, eu posso dizer que Deus fez essa é uma grande maravilha que Deus fez na minha vida. E, além disso, Deus, na igreja, no Ministério Profético de Cristo, eu aprendi a perdoar. Aprendi que a minha companhia me faz bem. Eu não preciso estar acompanhada de amigas, não sei o que, eu não preciso estar em baladas, festas sempre, não sei o que, sair para beber, não sei o que, para estar bem. Hoje eu consigo ficar 1 mês, 2 meses, não sair, a não ser um casamento, convite social, não sei o que, mas diferente do passado. Sim, graças a Deus já consegui também colocar a placa da minha casa, então estamos já a caminhar para outros processos. Amém. Muito obrigada, irmã. Nós louvamos a Deus pelas maravilhas que Ele está a fazer na tua vida, né? Bom, gostávamos de saber como é que foi o processo de transformação da mágoa, da dor, da depressão. Como é que foi voltar à alegria, voltar à vida? Como é que a irmã superou isso aí? Na verdade, não é fácil. Ou talvez porque eu coloquei na cabeça, tipo... Eu colocava na cabeça que uma pessoa tinha que ficar com uma mulher, tinha que ficar com um homem até morrer. Sim. Ou até morrer, mas separar para depois tu conheceres uma outra pessoa, não sei o que. É um bocadinho complicado. Sim, agora... Mas eu aprendi que quando tu estás em Deus, tu acreditas que Deus tem planos maiores para ti. Eu, depois que me separei, tornei-me empreendedora. Então, este é uma coisa que eu sempre digo, talvez se eu não tivesse me separado, eu não seria quem eu sou hoje. Uhum. Mas este processo não foi assim, da noite para o dia, fácil, da noite para o dia. Porque, conforme eu disse, eu levei 5 anos, depois de me separar, antes de chegar na IGECOM. Sim, levei 5 anos. Mas, nestes 5 anos, não havia mudado muita coisa na minha vida. Sim. Porque eu ainda andava amargurada, eu ainda andava com raiva, com rancor. Tem que acontecer alguma coisa com aquela pessoa, alguma coisa de mal tem que acontecer. Deus não pode ser tão assim comigo. Então eu andava assim. Mas quando tu decides entregar a sua vida a Deus, tu dizes, seja feita a vontade de Deus. Eu acredito em Deus e que Deus tem o melhor para mim. Foi assim que eu consegui vencer este processo, eu consegui sair da dor para isto que eu sou hoje. Então eu comecei a orar, eu comecei a entregar a minha vida a Deus. Eu disse que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Então essa foi a forma com que eu aprendi a vencer ou aprendi a sair do mal para o bem, posso assim dizer. Como está o teu coração hoje? Graças a Deus, meu coração está leve, meu coração está, como é que eu posso dizer? Feliz, né? Feliz e não guardo mais aquela raiva, aquele rancor. Posso dizer que estou bem, né? Estou feliz. Eu passei por uma situação não muito boa, depois que entrei na IGECOM, que foi a perda da minha mãe. Sim, foi algo repentino, algo da noite para o dia. Aconteceu na Sexta-feira Santa. Então, isso de alguma forma poderia ter quebrado-me totalmente. Quebrou-me muito mesmo. Mas graças a Deus não me quebrou ao ponto de eu ter voltado aos meus refúgios passados, que eram bebedeiras, grooves, como chamamos, né? Vamos lá sair, sim. Vamos lá sair. Até algumas pessoas, quando aconteceu aquilo, tentavam, né? Vamos lá sair para se divertir, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, se eu sair para me divertir realmente, conforme eles querem, eu vou voltar para o passado. Eu vou sair para beber, vou sair para não sei o quê, porque vou achar aquilo como se fosse algo
que pudesse me curar daquela dor. Sim. Então, o tempo é o melhor remédio para a cura do luto. E assim está sendo. Fácil não é, mas com cada dia que o tempo vai passando, aprendo que tudo devemos entregar nas mãos de Deus. Pois bem, a irmã falou aqui que era uma pessoa de companhia, já tinha amigas, né? Mas agora aprendeu a amar a sua própria companhia. Gostava de saber como é que está a tua relação com essas pessoas atualmente. Graças a Deus está bem, né? Não está mal, não cortamos nenhum laço. Só não frequento mais aqueles lugares que frequentávamos juntos, não sei o quê. Mas graças a Deus são amigas, né? São minhas amigas. Se for para conversar, conversamos, mas aqueles lugares, que frequentávamos juntos, já não frequentamos mais. Não houve um rompimento da amizade, porque eu, como posso dizer, me converti. Não houve um rompimento de amizade, porque eu acho que não é necessário, né, rompermos a amizade ou pararmos de falar com aquelas pessoas que nós falávamos somente porque nos convertemos, não é? Mas eu já não frequento os mesmos lugares que frequentávamos antes, né? Um sábado, como essa irmã ia me procurar, nem ia me encontrar. Nem ia me encontrar, mas hoje estou aqui, eu aprendi que sou capaz de ser feliz. Aliás, sou feliz sozinha, que podemos chegar ou podemos ser muito felizes sozinhas do que acompanhadas. Então, não houve rompimento da amizade, mas houve distanciamento de algumas coisas. Pois bem, durante essas saídas que a irmã tinha para as baladas, porque achava que podia ter cura para a dor, né? Mas depois de um tempo conheceu o ministério e preferiu entregar aquela dor a Deus, porque lá não via cura nenhuma. Porém, a irmã agora é aquela que já não bebe, já não sai para as baladas. Como é que foi o processo de parar de consumir álcool, parar de sair? Foi difícil. No início foi bem difícil. Sim. Foi bem difícil porque é algo que já estava... Era algo viciante, né? Era algo viciante. Chegou final de semana ou mesmo no meio da semana. O professor tem muito tempo para... Vamos trabalhar, depois temos um tempo que mesmo no meio da semana, se for para beber, saía, bebia, não sei o quê. Então foi um processo um bocadinho complicado. É como se fosse desmamentar de algo que tu já estavas acostumado, sair de um certo lugar para o outro. Então foi um bocadinho complicado, principalmente a parte das saídas, né? Na rua, sim, na rua Nima. Na rua Nima. Então, aquela foi a parte mais difícil, porque até quando ficasse, por exemplo, sábado, essa hora eu estaria no Monarch, essa hora eu estaria não sei aonde. Mas eu dizia, não, se eu já jurei que não vou, não digo que nunca mais irei frequentar, não sei o quê, mas se eu já disse que quero entregar a minha vida a Deus, eu tenho que me distanciar desses lugares. Posso frequentar, tem um corte de bolo de uma amiga convida, não posso deixar de ir porque já saí totalmente desses lugares, não. Só sair da vida que eu levava, de achar que a diversão, achar que é tudo. A forma como eu me divertia era tudo, né? Saí, chegou final de semana, mesmo sem dinheiro, tínhamos que procurar dinheiro de entrar, não sei aonde, comprar, não sei o que, bebida, né? Para poder, como nós achávamos, né? Para podermos estar bem. Mas, na verdade, depois de tudo, eu percebia que não estava bem e que estava até se cagar pior, porque eu dizia, fui beber, não sei o que, mas meu coração não está bom. E o processo foi difícil, muito difícil mesmo, mas graças a Deus eu acho que eu venci. Amém, amém. A irmã disse aqui numa das explanações de que já não queria saber de homem nenhum, né? Queremos saber agora que a irmã está convertida. Essa parte aí, como é que ficou? Essa parte aí, bem, que pergunta. Bem, essa parte, graças a Deus, porque eu até depois de me separar, quando voltei para cá, eu fiquei mesmo
acho muito tempo Sem se envolver com ninguém. Meus pais até me chamavam, Mana Mércia, Tá tudo você não bem. pode... Sim, eles não pode ficar assim, porque eles percebiam que eu não estava bem. Sim. Estava traumatizada. Eles, não pode ficar assim, as pessoas separam-se, tens que te focar. Eu, não, todas as pessoas são iguais, não sei o quê. No início eu dizia, não, eu quero a ele, sim. Então depois eu dizia, não, todas as pessoas são iguais, então eu quero fazer minha vida, não quero saber mais de homem. Então quando eu consegui juntar aquele dinheiro para comprar espaço, eu vou levantar uma casinha só para mim e meu filho. Mas agora que me converti, já abri meu coração, né? Já abri meu coração, posso assim dizer. Ainda não tenho ninguém. Estou... Ouviram, irmãos? Aí, Ela ainda não tem ninguém. Sim, mas posso dizer que já não sou como antes, dizia que todas as pessoas são iguais, que, como disse alguém, é tudo farinha do mesmo saco. Não. No fundo não é sim, bem assim. no fundo não é bem assim. Se calhar posso dizer que quando chegar o momento de eu ter a pessoa certa, terei. Mas por enquanto não estou com ninguém. Pois bem, irmã Mércia, Sim. qual é o conselho que a irmã tem para dar aos irmãos que já passaram por este período de depressão, por este período de mágoa, dor e rancor, de querer desejar mal ao próximo e até orar, jejuar para que Deus faça mal ao próximo? Bem, um dos conselhos que eu posso dar a estas pessoas que já passaram por isso como é que eu posso dizer, em outras palavras, primeiro tu pedires perdão a si mesmo, não é? Porque primeiro não é normal tu desejares mal a alguém. Sim. Honrares a desejar mal a alguém não é normal. Porém, tem várias pessoas que sofrem de depressão, não porque foram traídas, mas por várias outras coisas, né? Então, depressão realmente existe e temos várias formas de vencer. Tu podes conversar com alguém. Eu até fui ao psicólogo, só não conseguiram. Aquela senhora te dizia, estás muito amargurada. Ela sempre dizia, estás muito amargurada. E olha, irmã, que por fora eu ria, isso aí é toda bonita, não sei o que, mas meu coração fervia. A irmã era aquela que sentia alguma coisa e não falava? Exatamente, sim, guardava. Sim, eu sou muito fechada mesmo para vir aqui. Vamos fazer que história, eu não gosto muito de falar acerca da minha vida, não gosto. Então, mesmo ir ao psicólogo, eu só acabava indo porque em casa me obrigavam, tipo, tu não estás bem, porque percebiam, tu não estás bem, isso vai te fazer mal. Eu ia, mas mesmo assim, eu vivi mesmo amargurada, com depressão, muita coisa. Então, o conselho que eu posso dar, primeiro, tu pode até conversar com alguém, mas conversar consigo mesmo é mais importante. Conversar consigo mesmo e conversar com Deus. Tu podes decidir, dizer, eu não posso não contar os meus problemas para as pessoas, porque às vezes as pessoas só vêm para ouvir e para contar para outras pessoas. Exatamente. Mas se tu decides dizer que, deixa eu entregar a minha vida a Deus, deixa eu contar os meus segredos para aquele que é o único que pode me entender, que é Deus. Então, tu quando começas a orar, tu começas a falar, a dizer, olha, eu estou a ver isso, mas o que Deus pode fazer para mim, para eu poder sair disso para isso? Começar a orar, pedir perdão a si mesmo. Dizer, Deus, eu peço perdão por isso. Eu acho que é uma das formas que podemos vencer essa... quando tu estás amargurado, né? É uma das formas que nós podemos vencer isso. Entregar a nossa dor, posso assim dizer, entregar a nossa dor a Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele vai te responder, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar uma resposta certa. Irmãos, não é ir beber? Não é ir beber. Sim, infelizmente nós corremos muito para bebidas, algumas até prostituem-se, né? Há pessoas que, por exemplo, podem passar por o que eu passei e decidirem que, ok, tudo bem, eu não quero mais casar, não quero mais saber do homem. Qualquer pessoa que me aparecer pela rua, estou a ir. Graças a Deus não foi meu caso. Eu disse, eu não quero mais saber de ninguém. Mas eu entregava a minha dor ao álcool. Bebia saída, não sei o que, fotos toda hora a postar, não sei o que. Eu achava que aquilo, quando as pessoas... E olha, irmã, quando tu postas a beber, gostos. As pessoas estão como se estivesse a te incentivar, sim. Mas quando voltavas em casa, aquele vazio
Voltava, exatamente. Se tu postavas uma foto, tu estás não sei aonde, e as pessoas, esse lugar como é bonito, eu também sempre quis ir, não sei o que gostou. Então estou a fazer coisa certa. Então, ligava para mim, que tal, próxima semana, vamos para não sei o quê. Então, as pessoas vão sempre estar aí a te apoiar, nem sei se é apoio aquilo, mas aqueles gostos de tudo que as pessoas vão mandar, é como se tu estivesse a fazer algo certo, mas quando voltas para casa, tu dizes, não, isto aqui quando decidi, na verdade, eu decidi mesmo, depois de entrar no Ministério Profético de Cristo, eu disse, não, isso não é vida. E graças a Deus, com a aprendizagem do professor, eu disse, não, eu tenho que mudar a minha vida tem que mudar. E decidi sair mesmo dessa vida para o que eu sou hoje. Pois bem, muito obrigada, irmã, por partilhar conosco o seu testemunho de vida, né? Espero que tenha ficado conselho para os irmãos que nos acompanham do outro lado da tela. Infelizmente a depressão existe, mas se confiarmos em Deus, podemos voltar a ser felizes e alegres, como Deus planeou para todos nós. Bom, eu oro, irmã, que Deus continue abençoando a sua vida. E que realmente Deus possa responder a todas as tuas orações e que a paz reine no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada a todos os irmãos que nos acompanharam daí do outro lado da tela. Chegamos a mais um final do mais um programa Minha Vida é um Testemunho. Até a próxima, e este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Paz.